26, né? 27. 27 de abril de 2017, sede da Procuradoria-Geral da República. Presente o senhor Joesley Mendonça Batista, acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco de Assis Silva, OAB Paraná 16615. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio de Oliveira, Eduardo Pelela e Sérgio Bruno. O objetivo desse depoimento aqui de hoje, Sr. Joesley, é esclarecer um fato, uma menção que o senhor fez num depoimento anterior, relacionado a um suposto pagamento de juízes e membros do Ministério Público com o fim de obter alguma vantagem na investigação da qual o senhor é objeto na Justiça Federal. Naquela ocasião, a gente não entrou em detalhes, mas o senhor chegou a mencionar que aquilo se tratava apenas de uma bravata. E agora o senhor comparece espontaneamente, contando a verdadeira história como as coisas se deram, ou seja, não se tratou apenas de uma bravata. Então, nós gostaríamos que o senhor contasse as coisas exatamente como aconteceram, lembrando ao senhor o dever de dizer a verdade, somente a verdade, e que isso é fundamental para um processo de colaboração sob as penas de prejudicar a negociação que está em curso e também do senhor sofrer algum processo por falso testemunho. Tá? Então, o que o senhor pode nos trazer aqui relacionado a esse fato? Não, tudo bem. Doutor Sérgio, sobre esse fato no depoimento, quando eu trato de bravata, é que na realidade todos os meus atos que eu fiz, eu normalmente faço direto e não através de intermediários, né? Esse fato nasceu de um amigo meu, André, que me apresentou um advogado chamado Juliano Costa Couto, que este advogado Juliano me apresentou um advogado chamado Willer Tomás. Na ocasião, nós estávamos sendo investigados, estamos até hoje, na realidade, sendo investigado o caso da Greenfield. A Eldorado tinha acabado, o procurador tinha acabado de, eu não sei os termos técnicos, mas pediu o afastamento de toda a diretoria da Eldorado, e aquilo causou um transtorno muito forte. A gente precisava contratar um advogado que trabalhasse exclusivamente para a Eldorado, para defender os interesses da Eldorado. Que é uma empresa Que é uma empresa do grupo que está sendo investigada no caso Greenfield. Qual é a vara federal que está correndo? A 10ª vara, né? 10ª vara federal. 10ª vara federal do juiz Valistei. Enfim, eu fui apresentado esse Willer Tomás, exatamente. Eu fui apresentado a ele, juntamente com apresentado por um outro advogado chamado Juliano Costa Couto, que foi apresentado por um amigo pessoal meu. Chamado André. Isso. Lá no dia eu conheci, conversei, achei que ele como advogado poderia colaborar, poderia fazer um bom trabalho em defesa da Eldorado. E dentro dos préstimos dele lá como advogado, dentro dos honorários que ele pediu, cobrou, que a gente negociou na realidade, ele incluía dizendo, né, que ele tinha muita proximidade a um juiz chamado Ricardo, mas que na realidade não é o juiz do caso. Não é o titular da vara. Não é o titular da vara. Eu não entendo bem, mas ele é o substituto. Da mesma 10ª vara. Da mesma 10ª vara. Eu achei que, enfim, talvez aquilo poderia ajudar em alguma medida. O Tomás sempre deixou claro que não tinha propina para esse juiz. Ele sempre disse que era muito amigo, tinha muito... Você sabe sobre o nome do juiz? Não sei. Soares Leite. Ricardo Soares Leite. Então ele dizia que tinha amizade com o juiz, tinha influência. Muita influência, muita amizade, que o juiz ia na casa dele, e aí eu disse, olha, então eu quero ver um dia que você faça um jantar aqui na sua casa, e eu quero vir aqui conhecer essa pessoa, Ricardo, esse juiz, que é o juiz substituto, né? Que chama. Isso. Enfim, e aí se deu toda a tratativa. Sim. Ele falou que não haveria dinheiro para o juiz. Ele foi muito claro. Ele disse, olha, com o Ricardo eu não tenho negócio nenhum financeiro.
Eu sou amigo dele, a gente janta junto, nós temos ótima relação, enfim, as nossas mulheres se conhecem e tal, mas e eu acho que eu posso influenciar. E foi dentro desse contexto que nós contratamos, acertamos com ele. Na realidade, aí eu acertei com ele informalmente, liguei para o nosso advogado, Francisco, disse: Francisco, eu queria te sugerir, indicar para Eldorado, contratar o Willer Tomás, um advogado aqui de Brasília, que eu fui apresentado por um amigo, me parece ser uma pessoa capaz, uma pessoa que vai ser possível nos ajudar aqui nessa questão. E assim o Francisco começou a negociar com ele, mas na realidade eu já tinha negociado com ele os valores. O Francisco fez as formalidades, até ele pediu mais do que o valor que ele tinha combinado, o Willer, aí o Francisco ofereceu menos, e aí quando eles chegaram lá no que já estava acertado, fecharam o contrato e tudo bem. Então, só uma coisa, qual foi o valor que... 4 milhões de honorários iniciais, né? Pela causa, e 4 milhões se tivesse êxito. O êxito seria o que? O trancamento? Arquivamento do inquérito. Arquivamento do inquérito. Tá. E isso foi o que o senhor combinou com ele. E aí o senhor falou que depois ele pediu mais, quando ele foi negociar com um advogado. Não, é porque isso eu negociei informalmente. E para fazer as tratativas, como eu não queria falar para o advogado nosso que já tinha acertado, eu quis deixar eles negociarem. Aí eu falei: Willer, pede um pouco mais, que aí ele vai dar um desconto, vai pedir um desconto, você não chegar ao termo. Mas ficou nisso, né? Ficou no 4 milhões mais 4 milhões. 8 milhões. Isso. Tá. Sim, pois não, prossiga. Enfim, após contratado, o Francisco foi fazer a visita a ele lá e começou a se entender nas tratativas jurídicas. Só uma coisa, essa reunião com ele, o senhor foi ao escritório dele? Eu fui ao escritório dele. Fica onde? No Lago Sul, Q3, conjunto 1. Tá. Pois não, e aí depois o senhor avisou o seu advogado? Daí... Isso, depois das tratativas acertaram, assinaram o contrato, o Francisco foi pessoalmente lá visitá-lo, fez uma reunião lá, e ele, depois de tudo certo, de tudo feito, o Tomás me comentou, me disse assim: olha, eu acho que vai ser um amigo meu do Rio de Janeiro que vai se juntar à força-tarefa lá do procurador Anselmo, lá da Greenfield. Um amigo meu do Rio de Janeiro e tal, que eu tenho ótimas relações, eu acho que vai dar certo dele se juntar nessa força-tarefa, vai ser muito bom e tal, que ele vai poder ajudar. Eu, na realidade, não acreditei muito naquela conversa, aquele dia, porque, enfim, achei que poderia ser uma bravata dele, mas tudo bem, eu nem comentei isso com o Francisco nem nada. Aí passado uma semana ou duas, que o Francisco foi lá, fechou o contrato e tal, o Francisco vem me fazer esse comentário, falou: Joel, eu tive lá para tratar dos assuntos, eu achei curioso que tinha uma pessoa apresentada por Ângelo, dizendo ser um procurador da República do Rio de Janeiro e dizendo que estaria sendo nomeado a fazer parte da força-tarefa lá da Greenfield. Aí o Francisco me comentou isso, eu falei: ué, mas como é que se deu isso? Ele falou: não, eu encontrei com ele lá no escritório dele, no escritório lá no Lago Sul, e explanei lá o que é a nossa defesa e tal, e parece que eles são amigos mesmo, parece que eles têm alguma relação. Então o advogado do senhor Francisco lhe relatou que quando ele esteve no escritório do advogado Willer Tomás, ele teve uma reunião... Willer e este Ângelo, procurador da República. Dizendo que era procurador da República e dizendo que ia assumir em alguns dias a força-tarefa. Sim. Aí eu falei com o Francisco, falei: ué, Francisco, você sabe que o Ângelo tinha me comentado isso realmente. O Ângelo não. Não, o Tomás tinha me dito. Eu falei: ué, Francisco, o Tomás tinha me comentado isso mesmo, que tinha um amigo dele e tal, do Rio de Janeiro, deve ser essa pessoa. Enfim, de novo, nós não conhecíamos o Ângelo, e o Francisco não conhecia o Ângelo, e a gente também, ele não fazia parte da força-tarefa ainda, então, até então não tinha muita credibilidade aquela conversa do Tomás. Sim. Enfim, o Francisco seguiu lá as tratativas normais lá da nossa defesa. O que aconteceu? Quando
da nossa defesa. Quando o Francisco me contata, dizendo: Joel, aconteceu um negócio curioso aqui. O que foi? Eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem do Willa Tomás da nomeação daquela pessoa, Ângelo, na Força Tarefa. Então isso é verdade. Ele tinha dito que ia acontecer, aconteceu mesmo. Então o advogado Francisco te avisou isso e mandou uma mensagem para você com essa versão? Ele me ligou, não sei, me encontrou pessoalmente dizendo: olha, curioso, aquela pessoa que eu encontrei lá, com o nome Ângelo, dizendo ser procurador, realmente foi nomeado na Força Tarefa da Greenfield. Entendi. O Ângelo me mandou aqui, me mostrando que aquele cara lá... Willa Tomás, eu estou trocando o nome. Tá, você está chamando de Ângelo. Não, desculpa. Quem Willa falou Tomás... Isso. O Willa Tomás mandou uma mensagem para o doutor Francisco com a nomeação do diário oficial lá do Ângelo. Do Ângelo, tá. Aí foi onde o Francisco me disse, falou: Joel, é curioso, olha, aquela pessoa que eu tinha estado lá na reunião com o nome de Ângelo, se dizendo procurador da República, parece que é verdade. Olha o nome dele aqui, ele foi nomeado, ele faz parte agora da Força Tarefa da Greenfield. Entendi. Aí foi onde eu comecei a acreditar que poderia ter realmente alguma relação ali entre os dois, né? E teve mais algum fato que o senhor... Não, enfim, depois que aconteceu isso, deixa eu me recordar aqui, depois que aconteceu isso, exatamente, quando aconteceu isso, passado mais, talvez, uma semana no máximo, o Willa Tomás liga de forma urgente lá para o Francisco, dizendo: Francisco, eu preciso falar com o Joesley de qualquer maneira, é urgente, eu preciso falar. Enfim, coincidentemente eu estava em Brasília, eu falei para o Francisco, olha, eu posso esperar o Willa Tomás no hangar lá da Ícaro, onde a gente decola do avião, eu posso aguardar ele lá, se é tão urgente o que ele tem para me falar, eu aguardo lá, mas eu não sabia o que era. Então eu pensei, vou aguardar o Willa aqui, ele deve ter alguma informação relevante, né? Tudo bem. Eu esperei lá, até demorou, eu tive que postergar minha decolagem umas 2 horas lá, aguardando ele. Ele chegou num avião privado, que eu não sei de quem é, não sei de onde ele estava vindo, acho que era do Espírito Santo. Ele chegou em avião privado também, nos hangares ali. Nos hangares ali na Igro, num voo privado. Ele chegou lá, enfim, sentou comigo e pegou o celular dele e me disse: olha, isso era, vamos supor assim, uma terça, quarta-feira. Ele disse: olha, semana passada, o Ângelo, que foi procurador, que foi nomeado na Força Tarefa, que eu apresentei ao seu advogado, ele teve a primeira reunião de trabalho dele. E, coincidentemente, a primeira reunião de trabalho dele foi exatamente o depoimento que o Mário Celso, que é um ex-sócio nosso, que inclusive está sendo investigado na Greenfield também, teve com o Anselmo, com o procurador Anselmo, o Mário Celso, filho, o procurador Anselmo e este Ângelo. Eu não conheço este Ângelo pessoalmente. Aí eu disse: tá, mas e daí? Ele falou: não, e daí que ele acabou de me mandar, que ele estava, enfim, um pouco excitado com aquela informação, dizendo: ó, ele me mandou aqui a gravação que ele gravou toda a audiência. Ele gravou a audiência do seu sócio. Do meu ex-sócio. Que Mário Celso estava sendo ouvido no gabinete do Ministério Público. Do Ministério Público, do Dr. Anselmo. Aí ele me mostrou aquela gravação e eu comecei a ouvir aquela gravação. Eu percebi que era realmente a audiência do Mário com Anselmo. Então era uma audiência, o Mário Celso estava sendo... Mário Celso. Estava sendo ouvido pelo procurador Anselmo, no gabinete dele no Ministério Público. Esse procurador Ângelo estava junto. Isso. E teria gravado e enviado para o advogado Willa Tomás. Para o advogado Willa Tomás. E ele me mostrou, inclusive, escrito lá, Ângelo. O senhor chegou a ler lá que quem tinha enviado a mensagem se chamava Ângelo? Ele estava lá, Ângelo, com várias trocas de mensagem e a fita, a gravação. E ele botou para me ouvir. Quando eu percebi o que era, eu me caí a ficha, eu falei: uai, esse negócio do procurador então deve ser verdade. Porque ele havia me dito, também de boca, que ia dar R$50 mil por mês para ajuda de custo para esse procurador.
Ah, ele está vindo, vai trabalhar, vou dar 50 mil de ajuda de custo para ele ficar aqui em Brasília e tal, enfim, passar informações para nós e tal. De novo, eu não sei se ele pagou 50 mil, não sei se... Ele me falou isso de boca, não foi esse o trabalho que eu contratei dele. Entendi. Então, diferente do que aconteceu quando ele... Só um segundo, o senhor pode repetir esse ponto que o senhor falou? O advogado, Willian Tomás, falou de uma quantia... Isso. Quando ele me falou lá atrás que o procurador Ângelo, um amigo dele, do Rio de Janeiro, ia vir fazer parte da força-tarefa, tal, ele havia me comentado que, inclusive, iria dar 50 mil reais por mês para o Ângelo com ajuda de custo. Enfim, eu não contratei esse serviço, eu não conheço o Ângelo, eu não sei se isso é verdade também. Mas quando ele me aparece com a fita gravada e com o celular dele, com o nome Ângelo lá e com várias trocas de mensagem, eu percebi a gravidade do assunto, né? Foi onde eu pedi eu falei, Tomás, você me dá um tempo aqui, deixa eu ir ali avisar os pilotos que eu preciso prorrogar, ver negócio dos slots para pousar em São Paulo. E aí eu saí, falei com os pilotos, que eu percebi que minha reunião com ele ia demorar, que ele ia me mostrar uma gravação e tudo, eu precisava postergar minha decolagem. E aí eu fui lá, avisei os pilotos, combinei, e na volta eu peguei meu celular e botei para gravar meu celular. Porque eu fiquei... esse ex-sócio meu, ele é vamos dizer assim, ele é um investigado, em tese, eu não poderia estar, né? E de certa forma, até ele fala mal de mim na fita lá, ele é quase um adversário meu, vamos dizer assim. Aí tudo bem, aí eu gravei a gravação dele. Aí eu botei o celular para gravar e falei, meu Deus, o que vai sair daqui? Tá bom, ouvi, gravou tudo. Então, peraí, ele fez uma amostra, você pediu um tempo... Parou o avião, fui lá, reprogramei meu voo... E botou o celular para gravar Botei o celular para gravar e voltei. Pediu para ele continuar. Aí eu falei, vamos continuar aqui, vamos ver. Aí ficamos lá, uns 40 minutos e tal. Quando acabou a fita, aí nós continuamos, ficamos mais uns 20 minutos conversando. Eu e o Ângelo. Eu e o Willian Tomás. Aí eu e o Willian Tomás ficamos mais uns 20 minutos ali. O Willian me comentou que o juiz Ricardo tinha falado para ele que ia ter uma operação de um negócio de 1 bilhão, e ficou falando algumas coisas ali mas que nós não tínhamos nada a ver, que nós não estávamos nessa operação, e que o doutor Ricardo não falou que operação que era, mas, enfim, falou que era uma operação que ele tinha autorizado e que ia ser uma bomba que ia estourar e tal. Enfim, feito isso, ele ficou falando várias outras coisas, sobre o processo, sobre, enfim, coisas dessa natureza. Terminou ali, eu despedi dele e fui embora. Peguei o avião, fui embora para São Paulo, enfim, e fiquei com essa fita gravada, sem saber o que fazer até. Qual foi o ato subsequente a isso? Você lembra, doutor? Aí foi quando gravou. Quando ele falou disso. Depois ele desaparece um pouco em função do vazamento. Tá? Não, aí a gente vem aqui. Como é que foi? Os advogados nossos, teve a primeira abordagem. Vocês procuraram a gente interessados na PGR, isso. Em começar as tratativas de colaboração. Veio fazer a primeira visita, ainda não era. Veio primeiro para entender o processo e tal. Fez a primeira conversa, não tinha acertado, foi o início, né? Não entendo os passos, assim, tecnicamente falando. Veio a primeira vez aqui e tal, e isso, eu não sei como, de alguma forma, eu acho que esse Ângelo ficou sabendo, porque logo depois da vinda nossa aqui, o Willian Tomás ligou para o nosso advogado, bastante nervoso, bastante preocupado, dizendo, olha, estou sabendo que vocês estão fazendo a delação e não vai, enfim, prejudicar meus amigos e tal. Isso relato que o doutor Francisco, advogado, me contou, que ele não ligou para mim, não. O Francisco me liga preocupado, dizendo, pô, já está acontecendo algum problema, porque o Tomás vazou alguma coisa que nós fomos lá na PGR. E
de acordo, depois pode ser que o Francisco consiga explicar melhor, assim. Inclusive, o Francisco me relatou que na ligação o Tomás falava coisas pertinentes A reunião que tinha havido. A reunião que tinha havido. Quando ele me falou isso, foi quando eu falei para ele, eu falei, Francisco, tem alguma coisa estranha, porque olha, aquela história daquele procurador Ângelo que tinha estado com você, realmente ele foi nomeado. Aquela reunião urgente que o William Tomás queria comigo era para mostrar uma gravação, ou seja, esse procurador gravou e mandou para ele, eu vi no celular dele, ele dizendo que o procurador Ângelo disse para o William Tomás, disse, Tomás, ouça isso e apague, pelo amor de Deus, enfim, não deixa isso para lado nenhum. Aí, inclusive, por isso é que ele falou, eu vou te mostrar aqui e vou apagar. Eu falei, tá bom, só que eu gravei, né? Aí é que porque eu não sabia no que ia dar. Essa gravação você ainda tem? Oi? Essa gravação ainda tem? Tem lá. Tem. Tá. Enfim. E aí eu comecei realmente a preocupar e pensar que realmente teria uma pessoa dentro da força-tarefa, né? Da Greenfield? Da Greenfield, isso, da força-tarefa da Greenfield, que era uma pessoa que tinha vazado a informação para o Tomás e do desespero que o Tomás ligou para o Francisco, no dia seguinte, aconteceu também 2, 3 episódios curiosos, que, vamos dizer, começou vários políticos, várias pessoas, principalmente ligadas a ele, ao PMDB, a turma do PMDB, do Senado ali, a gente começou a perceber um afastamento muito rápido deles. E em Brasília começou rapidamente a correr uma história de que nós estávamos fazendo delação. Foi onde eu falei para o Francisco, Francisco, o Tomás eu sei, sim, eu não conheço ele, mas eu já ouvi dizer que ele tem relações com o PMDB do Senado. Acontece toda essa sequência de evidências. Agora é o seguinte, agora nós temos um problema seríssimo, porque nós temos um procurador da República na força-tarefa da Greenfield, e sabe Deus se é só ele ou se tem mais procurador na força-tarefa da Greenfield que está, vamos dizer, comprometido não com né? Enfim, dentro desse contexto, uma coisa que eu classificava como uma bravata, né? Dele e tudo e coisa, foi pegando o corpo e foi ficando, enfim, foi ficando, acho muito delicado pro meu lado, né? Assim, a gente tem uma pessoa dentro vazando informação e tal. Em ato subsequente, eu pedi ao Francisco, falei, Francisco, vamos testar um negócio para ver. O Francisco teve uma reunião com o procurador Anselmo, o doutor Anselmo, dizendo, doutor Anselmo, alguém da sua equipe está vazando informação. Por quê? Aí contou o caso, porque aconteceu, um advogado falou quem era, um advogado ligou, não sei o quê, falando assim, falando de detalhes da reunião nossa na PGR. E desse dia em diante, o Anselmo, que hoje eu acredito muito que ele é uma pessoa muito séria, viu? Uma pessoa muito séria que tem tocado as coisas com muita seriedade, muito profissionalismo. O doutor Anselmo disse, Francisco, eu vou ver aqui para, eu não sei como é que Contra-informação. Contra-informação, para ver. Desse dia em diante, a gente percebeu que foi parando os boatos e, curiosamente, o Tomás, que tinha sumido, começou a voltar, uma semana depois, começou a voltar a atender o Francisco, e começou e tal, foi voltando à normalidade e, curiosamente, ao mesmo tempo esses políticos, vamos dizer, que tinham se afastado e sumido, começaram também a voltar a responder uma mensagem, uma ligação, vamos dizer, a coisa começou a voltar dentro da normalidade. O senhor pode citar exemplo desses políticos que tinham se afastado e depois voltaram? Então, O senhor se recorda de algum nome? Eu me lembro, eu tinha pedido para falar com o Renan, eu não consegui, com o senador Renan. Aí, normalmente, situação normal, eu sempre tive uma ótima relação com o senador Renan. Ele não me atendeu, mas também não disse por quê, né?
E alguns episódios, assim, detalhes muito pequenos, assim, o senador Jucá, que eu também tenho uma ótima relação, eu mandei uma mensagem para ele dizendo que precisava falar com ele não me respondeu, ele sumiu. Enfim, eu percebi um certo movimento e, juntamente com isso, um clima, né? E começou nota da imprensa, vazou algumas notícias da imprensa. O Willer Tomás, o advogado Willer Tomás, tem relação com esses políticos? Eu não tenho certeza, eu já ouvi dizer que sim. Eu já ouvi dizer que o Willer Tomás tem relações com o Fabiano, pode ser? Foi um que foi ministro. Fabiano. Transparência? Isso. É o Fabiano... Que eu sei que ele tem ligações com o senador Renan. Entendi. Né? Não sei quais são as relações, mas eu sei que ele é ligado. Fabiano Silveira. Isso, Fabiano. Um que foi ministro pouco tempo. Enfim, dado esse relato, dado esse conjunto, né, de Willer Tomás, que tem relação com o juiz, esse jantar que eu quero frisar bem, assim, esta promessa de que ele tinha muita influência com o juiz Ricardo da 10ª Vara e que ele havia me prometido um jantar junto com ele, nunca aconteceu. E, inclusive, eu cobrei dele. Eu cobrei, olha, quando eu te contratei, você disse que era muito amigo do juiz e faz parte do contrato, do nosso combinado, um jantar com um encontro, um jantar com esse juiz da 10ª Vara, que eu quero conhecer ele e tal. Deu essa influência. Né? Mas não entregou. Por outro lado, curiosamente, ele não tinha me prometido e eu nunca pedi nada sobre procurador, nem sobre Ângelo, nem sobre nada. E isso ele veio aparecendo com isso e, enfim, deu nesse relato aí que eu estou dizendo. Tá, só fechando, o senhor afirmou categoricamente que o juiz Ricardo ele nunca falou que ia dar dinheiro para o juiz. Ele me repetia sempre isso, ele sempre fazia questão. E até mesmo a influência. Eu quero te fazer questão que não tem dinheiro na minha relação com o Ricardo. O Ricardo é uma pessoa que nossas esposas se conhecem, a gente tem relação de amizade. Apesar de ter prometido essa influência no Ricardo, ele nunca demonstrou, ele nunca entregou isso. Nunca entregou. Por outro lado, vamos dizer assim, a intenção original na contratação dele tinha como objetivo também essa aproximação com o Ricardo. Do Ricardo, isso. Mas não tinha a ver com esse Ângelo. Não tinha a ver com o Ângelo. Por isso é que eu digo que, por isso que no depoimento, quando eu disse que era bravata, mas quando eu falei lá no depoimento, em referente ao caso lá do presidente Michel, que eu falei, eu disse para o presidente Michel que eu tinha comprado um procurador por 50 mil, que eu tinha acertado um juiz e que eu estava vendo uma forma de substituir o Anselmo. Isso jamais aconteceu, substituiu o Anselmo. E em relação ao juiz, eu usei Era mais ou menos isso. Eu usei esse caso mas eu vou dizer, eu não posso dizer que não fui eu. Vou dizer. Tá. Por isso é que quando o senhor me perguntou, procurador, o senhor me desculpa, eu lhe disse que era bravata, porque todos os meus negócios eu sou acostumado. Quando eu faço mesmo. Sou eu que fui. Entendi. E são verídicos, eu provo e mostro e tal. Esse caso, tanto é que eu não sei se ele deu 50 mil pro Ângelo. Hoje eu tenho esse conjunto de evidências aí que não era bravata, parece. Né? Tá. Ok. Sobre esse negócio, ele chegou a mencionar sobre o negócio de 50 mil? Ele mencionou o negócio de 50 mil. Mas como é que o senhor soube especificamente desses 50 mil? Ele falou. Fala de novo. O William Tomás falou 50 mil. Se o senhor puder esclarecer por que o senhor está detalhando esses fatos agora e não detalhou desde o primeiro momento, com essa riqueza de detalhes, se o senhor puder esclarecer isso. Então, o senhor sabe que tudo isso aqui é muito novo para nós, né? Ministério Público, eu vivo num Brasil que trabalha há 30 anos, e há 30 anos, infelizmente, né, eu nunca pude confiar 100% numa instituição brasileira, né? Sempre teve, em geral, todas elas, eu vivi num Brasil de 30 anos aí, de instituições, corruptas instituições, enfim. De repente eu chego numa instituição, Ministério Público, né? E eu me deparo com uma situação onde um procurador da Força Tarefa, né, está se vendendo, né?
E o senhor não me leva a mal, vocês, assim, eu tinha conhecido vocês um dia, né, uma reunião, duas, e eu estava aqui me questionando, né? Quem mais pode ter esse tipo de comportamento? Desculpa, eu não quero ofender Não, de vocês, forma de forma alguma. alguma, viu? Problema. Mas confiança é uma coisa que vai se construindo, né? E com o meu histórico de 30 anos, né? Vivendo num Brasil, que não é esse Brasil que nós estamos vivendo aqui ó, nos últimos 2, 3 anos. Esse é um novo Brasil, uma nova realidade, né? E por que o senhor mudou de ideia ao trazer esse fato? O nosso relacionamento, enfim, nossa vinda aqui, a seriedade com que a gente tem tratado os assuntos, me encorajou a acreditar que eu estou num ambiente seguro, tratando com gente segura, gente, enfim. Eu acho que deu tempo para decantar e, por exemplo, a realidade no primeiro dia, eu fiquei preocupado inclusive com o doutor Anselmo, que me desculpe ele, mas né, foi fazer parte da força-tarefa dele. Né? O primeiro pensamento que me veio à cabeça é se ele também não estava. Né? E depois disso eu venho aqui, conheci um conjunto de procuradores, pessoas, né, o senhor aqui, o Vilela, todos, pessoas vestidas e tal, mas uma vez, né, 2 vezes, a gente fez aquele depoimento muito rápido também, né? Foi logo na segunda vez que a gente se viu, né? A gente fez aquele depoimento e eu, enfim, como se diz, a gente começa num ambiente desse pisando em ovos, né? Fala, pô, onde é que eu tô, né? Para conhecer onde é que é o ambiente que você tá, né? Ok. Mais um? Não, acho desse ponto ok. Então vamos fazer o seguinte, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse fato específico? Não, eu acho que eu relatei tudo, né? Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Só se ele pode afirmar eu estou trazendo esse caso aqui porque eu acho de extrema relevância e de um altíssimo perigo, né? Ter um procurador com um comportamento desse dentro de uma força-tarefa de uma investigação tão importante e tão relevante, né? Certamente. Doutor Francisco, o senhor quer fazer alguma colocação? Só se ele, o que ele quer dizer, ele confirmaria que ele não falou toda a história no dia do depoimento porque havia temor de acho que ficou bem claro, ele ainda não sabia realmente, ele falou que se assustou com essa história de ter um procurador, integrante de uma outra força-tarefa, que não é a nossa aqui, e me parece que é isso, né, que o senhor tinha esse temor, queria saber se tinha mais, poderia ter outros dentro do Ministério Público. Perfeitamente. Você sabe que este, inclusive, foi um dos motivos que me levou a vir procurar vocês, porque eu estava lá com o Anselmo, em conversas, mas quando aconteceu esse episódio, que ele me mostrou essa gravação, e aí eu falei, pô, quem faz com um faz com o outro, né? Aí eu me assustei e falei, pô, a gente veio aqui nós mudando de distância, né? Eu mudei de instância, mudei de grupo enfim. Então vamos encerrar, mas antes de encerrar, já só dizendo que a gente está num ambiente de colaboração e que faz toda a diferença esse fato ter vindo à tona de forma espontânea. Nós não sabíamos desse fato, estamos sabendo agora. O senhor não foi provocado, o senhor trouxe ele espontaneamente, isso conta muito ao seu favor. Nós ficamos satisfeitos que o senhor tenha tomado essa decisão. Agora é muito importante que não haja mais nenhum outro fato, não só relacionado a esse, mas qualquer fato ilícito que não venha à tona. Todos os fatos ilícitos dos quais o senhor tenha participado ou tenha conhecimento, o senhor tem que trazer nesse ambiente, porque o momento de negociação, de trazer anexos fatos ilícitos é esse. E não trazer um fato ou outro pode colocar em risco o sucesso desse instituto, da colaboração, que nós estamos tentando chegar a um consenso aqui, e também pode acarretar implicações penais, criminais para o senhor. Então é muito importante que o senhor reflita bem se há outros fatos ilícitos que o senhor tem conhecimento e traga o quanto antes.
Tudo bem. Obrigado. Antes, só uma dúvida em relação ao local em que o senhor fez a gravação da gravação com o Willa Tomás. O senhor falou num hangar. Hangar da Ícaro. Hangar da Ica. Ícaro. Ícaro, que é o Deus. Hangar Ícaro, Terminal 2. Perfeito. Brasil. Da minha parte, mais uma pergunta. Só para finalizar, o senhor mencionou uma gravação e mencionou que o senhor ainda dispõe dessa gravação. A gente vai precisar que o senhor forneça essa gravação para o Ministério Público, tá? Contrato de honorários com o contrato de honorários e todas as provas, mais documentos, relações. Esse contrato de honorários, o senhor sabe se era um anual, qual era a periodicidade dele? Quanto que já foi pago desse São honorário? 4 milhões. É um contrato de 4 milhões de prolabore e 4 se houver arquivamento do inquérito. Quanto que já foi pago desse valor? 4 milhões. Foi pago de uma vez só? Uma vez só, 4 milhões. Ele podia só confirmar? Foi isso mesmo? 4 milhões? Foi 8 milhões, 4 e 4. O termo já quem fez, eu acertei o valor. Eu confirmo que já foi pago esses 4 milhões. Foi. Eu não sei. Tá. Você está dizendo que sim, então... A gente vai precisar também dos dados desse, não só o contrato, mas como o documento de pagamento, onde foi depositada. A forma foi TED. Então, o TED, o senhor lembra se foi para o pessoa jurídica do escritório? Do escritório, tá. Consegue fazer, doutor. Tá, então é importante que depois é importante ficar registrado, o senhor está assumindo o compromisso de trazer todos os documentos relativos a esse fato que o senhor falou. Que é a gravação, né? A gravação, contrato de honorários, TED bancário, tá? E outros documentos que tenham enviado para o senhor, que o senhor teve acesso, que ajuda a esclarecer os fatos. Se o senhor tiver conhecimento, não só que o senhor recebeu, mas o seu advogado ou qualquer outra pessoa da sua relação da empresa ou da sua relação... Tem as planilhas, né? As memórias de... como é que chama aquilo? Não, mas você deu os outros fatos. Tá. Os relatórios? Os relatórios. Eu acho que esse fato talvez só mencionar esses fatos, que eu acho que não ficaram... Quais são esses relatórios? Que relatórios são esses? No curso... Não, no último encontro. No curso das prestações de serviço, no último encontro que o Francisco teve com o Willa Tomás entregou para o nosso advogado, acho que umas 4, 5 páginas, sem nome escrito, só sem timbre, né, assim, com papel ofício branco, escrito vários, de uma prestação de contas, assim, um relatório de diversos eventos que estavam acontecendo nos processos. Entregou para o Francisco, o Tomás entregou para o Francisco, dizendo ser um relatório feito pelo procurador Ângelo, ao Willa Tomás, do acompanhamento de como estavam andando as investigações da Greenfield. Enfim, aí o Francisco me mostrou, eu olhei aquilo, eu confesso que não prestei muita atenção no relatório e tal, eu falei, tá bom, Francisco, fica com você, guarda isso aí, depois a gente vê isso. Vocês estão de posse desse documento? Tem. Tá. Então a gente pede que também seja fornecido pelo senhor, pelo advogado, esses documentos. A todo momento o senhor se referiu a esse procurador como Ângelo. O senhor sabe o nome completo dele? Ângelo Goulart. Ângelo o quê? Goulart Vilela. Goulart. Tá. Mais alguma coisa? Então, se o senhor lembrar de mais alguma coisa, ou houver mais algum contato dessas pessoas mencionadas aqui sobre esse assunto, a gente pede que imediatamente o senhor nos procure para nos relatar se houve algum fato adicional e se essa história teve algum desdobramento. Então vamos encerrar aqui o depoimento do senhor Joesley Mendonça Batista, na sede da Procuradoria-Geral da República, no dia 27 de abril de 2017.